Ele quer. E a Bíblia nos mostra que isso era uma questão de tradição dos israelitas, mas não era uma determinação única da parte de Deus, que você vai perceber em outras passagens. Vou te citar outra aqui. Antes de ter acontecido este fato, o que aconteceu? Aconteceu que Abraão teve com a rejeitada um filho chamado Ismael. Ismael deveria ser o primogênito, olhando pela tradição judaica, mas quem recebeu a qualidade de primogênito, quem foi? Foi Isaac. Isaac que recebeu a bênção como primogênito, por quê? Porque era filho da mulher amada. Se nós olharmos para a palavra de Deus, você vai perceber, quando lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 a 17, diz assim: olha, se o primogênito nascer, se este homem tiver mais de uma mulher, e o primogênito nascer da que foi rejeitada, da que está sendo rejeitada, esse deverá ser abençoado como primogênito. Se vier a nascer um desta mulher que é amada, e chamando ele de primogênito, porque era um homem másculo, um homem rapaz, que recebia a primogenitura, ele não poderá ser colocado no lugar daquele que era filho da rejeitada. Então lá em Deuteronômio já está dizendo, quem nasceu primeiro deveria assumir o seu lugar da primogenitura, deveria assumir o lugar de todo o poder, de todo o privilégio e tomar conta da casa. Mas preste atenção, Deus é Deus que não mente com seus planos, com seus projetos. Deus tem projetos que nós nem imaginemos que Ele tem para a nossa vida. Olhando humanamente para as questões relacionadas a nós, nós tentamos ver da maneira humana pelo qual Deus deve operar na nossa vida, e vem Deus e opera de maneiras adversas na sua e na minha vida, só para provar a nós o quê? Que os planos dele são muito mais elevados que os nossos planos. As coisas que Deus tem determinada para nós são muito mais excelentes do que a nossa. Humanamente nós queremos fazer as coisas das maneiras ordeiras humanas, mas Deus que é um Deus de ordem, Deus que é um Deus absoluto, Deus que é um Deus soberano, Ele faz diferente para o homem, para confundir o que é racional, para mostrar a nós que Ele tem a soberania sobre todas as coisas, e Ele faz da maneira que quer, Ele age da maneira que quer, Ele age e faz da hora que Ele quer, e quando Deus determina, Ele faz o de melhor para poder abençoar o seu povo. Da glória e da aleluia aí nesta noite, porque Deus tem planos de paz e de bênção para a sua e para a minha vida. Aleluia. E aí o que aconteceu, queridos e amados irmãos? Outro então veio no momento da fraqueza daquele chamado seu irmão Esaú. E aí, quando o pai já estava velho, ele disse: olha, meu filho Esaú, vá matar uma caça, faça o meu desejo, mata uma caça, cozinha com um caldo vermelho e traz para mim, me abençoe eu comendo. Já estou velho, não posso ver direito, e eu vou lançar a palavra de bênção na tua vida, para que você assuma o teu direito de primogenitura. E aí ele foi. Quanto isso, o outro que era perito nas panelas, no fogão, nas especiarias, a sua mãe, porque o amava, ouvindo, diz a palavra do Senhor, correu a ele e disse: vamos preparar primeiro. Você vai vestir com o pelo dos animais, vai colocar o pelo no peito, um pelo no braço. Você vai falar como o teu irmão, e você vai correr primeiro até o teu pai, e você vai assumir o lugar do teu irmão. Mas antes disso, queridos e amados irmãos, quando o mundo em determinado dia, os dias vão avançando, os dias vão prolongando, e diz que Esaú não via nada acontecer. Por isso que eu nesta noite, se você não guardar o sermão todo, o Senhor vai fazer você lembrar que o tempo, Ele trabalha ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem não está focado na promessa de Deus, quem não está focado no plano de Deus, quem não está focado em esperar a hora de Deus agir, vai precipitar e vai perder a bênção de Deus, que Deus tem estabelecido para ele. Aleluia. E diz a palavra do Senhor aqui, queridos e amados irmãos, neste texto que nós acabamos de ler,
que a palavra do Senhor fala que Esaú, um determinado dia, não estou falando daquilo que eu já acabei de falar anteriormente, chegou varado de fome, chegou faminto, e ali o seu irmão estava fazendo um prato de lentilhas, cheirando, não é? Absolutamente gostoso. E aí, quando ele chegou com fome, pediu ao irmão, mas o irmão que é esperto, o irmão que ele tem os seus planos, que ele sabe qual é o seu propósito, que ele sabe qual é realmente a intenção do seu coração e aquilo que ele tem determinado para ele poder chegar lá na frente e vencer, ele virou para o seu irmão, diz a palavra do Senhor aqui, que ele falou: você quer comer aquilo que eu estou preparando, eu te dou, mas você precisa de me vender o seu direito de primogenitura. Você precisa de me vender o seu direito de primogenitura. Virando Esaú para ele, ele falou assim: o que me resta mais nesta vida ainda? Os meus dias estão chegando ao final, eu estou ficando velho, eu estou vendo aparentemente meus olhos e nada está acontecendo na minha vida. O meu pai, ele me tem como primogênito, eu estou na qualidade de primogênito, e o que me resta mais nesta vida, esse direito de primogenitura, nunca vai se cumprir na minha vida, porque parece que nada está acontecendo. E aí sabe o que aconteceu aqui, queridos e amados? Jacó virou para ele no versículo 33 e diz assim: jura-me primeiro. E diz que ele jurou, e ele vendeu o seu direito de primogenitura. Existem pessoas que estão vendendo o seu direito de ser feito filho de Deus, não comprado de carne, nem comprado de sangue, mas foi adquirido pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Está vendendo a sua comunhão por um momento tão ínfimo e pequenininho de prazer sexual, de prazer momentâneo, mas nesta noite Deus está aqui usando a sua palavra para dizer a você: fica na sua posição, porque o que Deus tem para você é muito mais excelente do que um minuto de prazer que Deus tem para você, te fará projetar, o nome dele vai ser glorificado e você vai ser usado e abençoado nas mãos do eterno Deus que te chamou e delegou sobre a tua vida uma responsabilidade diante dos homens desta terra. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Entregou o prato, o irmão jurou, e aí fez com que o juramento passasse para o seu irmão. A palavra do Senhor fala assim, escuta bem, Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó, Deus falou a Moisés: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito. Aos olhos de Deus, Deus já havia estabelecido a nação de Israel como a nação privilegiada dos direitos de Deus, como a nação escolhida para um propósito divino que Deus havia já estabelecido pelos séculos eternos. Hebreus 12:16 diz assim: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Se você olhar aqui, parece que está, não é de uma maneira tão grotesca, tão atacativa, uma maneira assim, tão difícil de entender quando fala que ele era fornicador e profano. Mas isto, os comentaristas dizem que fala, quando chama Esaú de profano e fornicador, está relacionando com uma vida de pecado, uma vida de sujeira, uma vida de abandono, uma vida sem valorização, com algo que Deus tinha para a vida dele, que era o serviço ao Senhor, que era tomar do direito da bênção da primogenitura. Então o texto aqui está dizendo, olha, que nós não sejamos como Esaú, trocando valores, trocando prioridades, achando que as coisas profanas do mundo, achando que a sujeira do mundo é mais valorosa do que sentir a presença do Espírito Santo, aleluia. Por contrário, o Espírito Santo na nossa vida, quando ele entra, você não precisa de tomar um copo de vodka, você não precisa de acender um cigarro de maconha, você não precisa cheirar uma carreira de cocaína, você não precisa se prostituir. Sabe
quê? Porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos transforma, ele queima a nossa vida, ele nos alegra e nós somos cheios e dançamos na presença do Eterno, porque isso é maravilhoso para a vida de nós, que outrora poderíamos escolher estar lá na vida profana, mas o Espírito Santo é maravilhoso para nós. Quem ama o Espírito Santo? Quem quer o Espírito Santo? Quem prefere o toque do Espírito Santo do que as coisas que o mundo oferece? Posicione, porque ele tem muito mais para derramar na tua vida. Da glória a ele. Aleluia. E exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Olhando na Bíblia, olhando na palavra de Deus, a palavra hebraica para a palavra primogenitura é a palavra chamada Bet Avé, que significa uma família patriarcal, uma família que é o pai, ele preservava tudo aquilo que ele possuía, que ele conquistava, e toda a sua prole. O pai, ele preservava as noras, ele preservava os genros, preservava os filhos, as filhas, a esposa, preservava a terra, ele cuidava de tudo nas suas minúcias. Mas quando ele morria, o filho tomava o lugar patriarcal dele, o filho assumia o lugar dele. Irmãos, eu fui estudar um pouquinho e eu vi que a primogenitura, interessante, ela tem 5 dimensões que dá direito àquele que é primogênito. Eu não vou falar de todos, mas vou falar só de uma que me interessa nesta noite. 5 dimensões. A primeira, chamada dimensão espiritual. O direito de primogenitura dá para aquele que é o primogênito, para aquele que recebe a bênção do Pai. Segundo, a dimensão religiosa. Terceiro, a dimensão patrimonial. A quarta, dimensão social. E a quinta, a dimensão existencial. A questão da primogenitura, ela não é só uma questão espiritual, mas é uma questão social, é uma questão de cuidar do patrimônio, é uma questão de introduzi-lo para que a existência dele não se dissipe, não acabe, mas ele tenha cuidado dos seus filhos que virão, principalmente do primogênito. Ele tenha o zelo de levar o nome daquela família, ele tenha o zelo de levar o nome do seu ancestral e não deixar morrer a existência daquela família. Mas quando eu for olhar para a questão da dimensão espiritual, há algo tremendo na questão, quando o pai profere sobre a vida do primogênito uma bênção que vem do céu. Quando o pai, então, ele pega o filho, ele transmite esta bênção ao filho, ele pronuncia palavras que são ligadas com a questão do céu. Parece, sabe o que é? Que há uma questão de um encaixar direitinho. Sabe qual é o encaixar? Você já foi ao mall, uma loja, que você comprou uma calça, você, irmã, comprou uma saia, comprou um sapato, quando você coloca, parece que entra com uma luva no teu pé. Entra com uma luva, você fala assim, poxa vida, parece que o estilista, que o costureiro, a costureira, fez este sapato, fez essa saia, fez essa calça, fez esse chapéu, fez essa camisa, parece que tem o meu nome. Você já usou roupa assim, que parece que não precisa de diminuir nem de aumentar nada, foi feito perfeitamente para as suas medidas. Assim era a bênção que o pai proferia sobre o filho, era como se fosse uma capa que se encaixava perfeitamente na vida do filho. E preste atenção numa coisa, quando ele proferia esta palavra, era como se fosse não uma roupa, algo mágico que introduzia na vida daquele filho. Mas tinha uma coisa interessante, quando o pai lançava a palavra, quando ele pronunciava a bênção da primogenitura na vida do filho, ninguém poderia retroceder com aquelas palavras, ninguém podia tirar aquelas palavras. Por isso que quando, aleluia, quando Isaac, escuta bem, pronunciou achando que Jacó era o filho da promessa, supostamente, porque Deus lá na profecia está mostrando que ele falou que era o menor que seria o primogênito, não o que havia nascido como o mais velho, era o menor que iria ser abençoado. E aí, queridos, quando chegou realmente Esaú, não é? Que era todo peludo, com um prato pronto, o pai entrou em desespero. Por quê? Porque ele já havia proferido as palavras de primogenitura. Ele não poderia voltar mais atrás com as palavras, porque Deus já havia selado o direito de primogenitura na vida de Jacó. Eu vou abrir um parênteses
parêntese aqui nesta noite e dizer a você: tudo aquilo que Deus tem determinado para a tua vida, o diabo não pode tirar da tua vida. Tudo aquilo que Deus tem trabalhado na tua vida, não é o homem que vai tirar, não é o homem que vai parar, não são as circunstâncias que vão parar. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, ela não acrescenta dores, mas ela faz você triunfar, faz você vencer, faz você derrotar o inimigo que tenta atrapalhar o propósito de Deus. Levanta a mão quem tem propósito nesta noite, nesta madrugada. E aí aquele filho, ele recebia a bênção como filho primogênito. A profunda sintonia dos desígnios de Deus vinha sobre a vida dele. E aí tudo natural dependia de algo sobrenatural na sua totalidade, na sua dependência de Deus. Por isso que o direito de primogenitura tem uma questão, uma dimensão espiritual, tem uma dimensão religiosa, tem uma dimensão social, tem uma dimensão patrimonial, tem uma dimensão existencial. Tudo está ligado quando se fala da dimensão religiosa. Sabe qual é a dimensão religiosa? Quando o pai, ele olhava para o filho, ele se assemelhava aos patriarcas pagãos, porque os patriarcas pagãos pegavam o filho primogênito e sacrificavam aos deuses. Mas Deus não exigiu matar os filhos primogênitos dos israelitas, porque isso é um suicídio, isso é uma abominação diante de Deus. Mas toda vez que o pai iria sacrificar pela sua casa, ele levava o filho. Sabe para quê? Para aprender que tudo que é primeiro tem que ser para Deus. Tudo que é primeiro tem que ser para Deus. Quando você pega o teu salário, quando você vai fazer uma oferta para Deus, quando você vai ajudar a obra de Deus, ajudar alguém, tire o de melhor, porque isso demonstra que você está debaixo do propósito da herança e da bênção que Deus tem para a sua vida, porque ele tem que ser honrado primeiro. Vale um glória da igreja nesta madrugada. Vamos olhar para o Antigo Testamento. Vamos olhar para o capítulo de número 4, versículo 3 e 4 de Gênesis, que fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e teve o filho Caim. Caim e teve o filho Abel. Diz a palavra que o quê? Que Caim, quando ele colheu, ele ofereceu qualquer fruto. Mas diz a palavra, eu quero até ler para vocês aqui em 2 versões, que é Almeida e Corrigida, e a nova versão internacional que se chama NVI. Diz que Abel, versículo 4... Caim apresentou qualquer oferta tirada da terra. Caim cuidava, era um agricultor, mas Abel cuidava o quê? Do gado, cuidava da criação. Diz a palavra que quando Abel for oferecer, diz aqui, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Preste atenção que deste fato até Abraão são muitos anos. Não foi só por causa de Abraão, mas é algo primordial, é algo de princípio daquele que serve a Deus. É algo que já estava incutido nos nossos pais ancestrais, chamado, não é, Adão e Eva, que eles ensinaram. Foi por isso que Abel, quando entendeu que era o melhor do rebanho, Deus merecia o melhor para ele, aleluia. Aleluia. E o versículo fala na Almeida e Corrigida, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Nova versão internacional, achei linda esta tradução desse versículo. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Então ele não olhou para a mais magrinha, ele não olhou para a que estava ferida, ele não olhou para a que não podia ser vendida, mas ele olhou para a mais gorda. Essa mais gorda não vai para o meu prato, essa mais gorda vai ser morta para ser adorado a Deus através da melhor do meu rebanho. Se é para cantar, canta melhor para Deus. Se é para pregar, se prepara melhor para abençoar o povo e para dar glória a Deus. Se é para fazer para Deus, para o povo de Deus, para a igreja de Deus, faça o de melhor, porque dentro de nós que conhecemos a Deus, que deu o primogênito por nós, Ele merece o de melhor da nossa vida. Aleluia, aleluia. Se for para oferecer o de pior, eu vou te dar um conselho: fica lá na sua casa. Estou cansado, fica em casa melhor. Eu sei que o pastor não vai gostar disso que eu estou falando. Não, é correto. Mas se for para apresentar o de pior, para ficar aqui cochilando, dormindo, fica na sua casa.
restabelece, dorme bastante, come broa que a tua esposa fizer e toma aquele cafezinho forte de 10 colheres de café que meu tio faz. 10 colheres para fazer um café. Toma do café que ressuscita até defunto. Mas vem no outro dia para adorar Jesus e dar o teu melhor para Jesus, porque Ele já está mostrando para nós que Ele fez da obra-prima o homem, foi o primogênito. Preste atenção, no último dia Deus fez a melhor obra da criação. Sabe qual foi? Não foi as aves, porque tudo é perfeito. Não foi o sol, não foi a estrela, não foi o mar, não foi o planeta Terra, não foi as galáxias, não foi os planetas, mas Deus fez o homem. Aleluia, levanta a mão e dá glória. Deus fez você, Deus fez eu. E Ele diz que não só era bom, Ele diz: é muito bom, a obra primogênita da minha criação, o melhor da criação é você, homem, é você, mulher. E nós vamos dar glória a Deus, aleluia, porque já há um princípio de coisas primeiras que devem ser oferecidas ao Senhor, das coisas melhores que devem ser oferecidas ao Senhor. Preste atenção, volta aqui para o meu sermão, já começa a terminar. Olhando para esses dois jovens, Esaú e este jovem chamado Jacó, eu percebo que eles trocaram o posicionamento. Eles se posicionaram em lugares agora diferentes. Quando ele adquiriu o direito de primogenitura, porque foi a voz de Deus, mesmo humanamente olhando de acordo com a tradição judaica e familiar e patriarcal, ele não deveria assumir o lugar, mas por uma questão de propósito divino, ele saiu do lugar que ele não deveria estar para assumir o lugar que ele deveria assumir. E o tema desta mensagem, olhando para tudo isso que nós falamos, é que nós precisamos posicionando em nosso lugar de primogenitura. Nós precisamos de nos posicionar no lugar que Deus já estabeleceu para nós, que nós também temos uma bênção reservada para nós, que é a bênção da primogenitura. Jacó assumiu o seu lugar. O irmão não quis mais o direito pelos anos alongados, trocou por um prato de lentilha. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Ele realmente tomou a bênção do pai, foi abençoado. O irmão foi abençoado também, mas com uma bênção muito mais inferior que a bênção do seu irmão chamado Jacó. Por exemplo, nós podemos perceber que lá na casa do seu sogro, posteriormente lá na frente, tudo aquilo que Jacó colocava a mão, Deus prosperava. O que é isso? É a bênção de Deus na vida de um homem. É a bênção de Deus aprovando tudo aquilo que o homem faz. Mas isso é o Antigo Testamento. Isso é uma questão relacionada à tradição judaica e à permissão de Deus em de abençoar o seu povo, o primogênito da casa, de uma casa patriarcal. O Antigo Testamento termina e agora o Novo Testamento continua com os princípios, continua com a mesma questão patriarcal, com a mesma questão. Não, irmãos, é uma nova etapa, é uma nova era, é um novo surgir, é uma nova fase na vida do povo de Israel. E sabe o que acontece? No Antigo Testamento você vê esta questão do pai dando direito para o filho, direito de primogenitura. Já no Novo Testamento, você não vê mais isso. Você não vê mais o pai passando direito para o filho primogênito. Mas você vê uma obra maravilhosa, quando Deus, Ele promete enviar o seu filho. A palavra do Senhor fala assim, queridos, em Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. E Ele, falando de Jesus, é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, o domínio melhor, a posição melhor, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Antes de Deus ter criado tudo, Ele já havia estabelecido: o meu filho, ele é o primogênito, aleluia, para o sacrifício pelo meu povo, que cometeu o pecado, que foi desligado da minha presença. Se você começa a olhar no Novo Testamento, eu não tenho tempo aqui para falar, você vai ver muitos dizendo, o próprio Pai, quando Jesus é batizado, o que ele diz? Este é o meu filho unigênito, este é o meu primogênito, este é a minha primícia,
em quem eu tenho prazer. A própria voz do Pai está dizendo: Ele é o primogênito, Ele é o melhor, Ele é a primogenitura, Ele é a minha marca de primogenitura. Agora, queridos, no Novo Testamento não tem mais a questão da primogenitura. Por quê? Porque o Pai estabelece antes da fundação do mundo o Messias como primogênito. Preste atenção que no Antigo Testamento você via matanças e matanças de animais para poder perdoar o pecado das pessoas. Mas você percebe que o sacrifício não era perfeito. Que não era perfeito porque sempre haveria de fazer os mesmos sacrifícios. Mas diz a palavra de Deus que quando Deus tornou-se homem, que quando Deus, que é o primogênito através do Filho lá no Antigo Testamento e antes do Antigo Testamento, antes da fundação do mundo, Ele é a primícia de todas as coisas. Todas as coisas refletem Jesus para que elas venham à existência. Isso que o texto está dizendo. E eu vou ler um texto para você que está lá em Colossenses também falando sobre isso. Desculpa, lá em Tiago falando sobre isso. Que é por causa de Jesus que tudo veio a existir. Se Jesus não tivesse vindo, todas as coisas não seriam abençoadas pelo Pai. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo foi manchado pelo sangue inocente. O mundo já estava diante das trevas. Agora Deus envia o quê? O seu Filho unigênito, as suas primícias, o seu melhor, o substituto daqueles que cuidariam das suas famílias, dos seus irmãos. E este Jesus tomaria conta de todas as famílias. Por isso que a bênção que Deus prometeu a Abraão se cumpre em Jesus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Pela tua semente, pela semente da primogenitura, seriam abençoadas as tuas descendências posteriores. Agora vem a semente de Abraão. Quando você lê em Mateus, quando você lê em Marcos, quando você lê em Lucas, você percebe a semente de Abraão se cumprindo. Qual é a semente? O primogênito de Deus nasce da semente de Abraão, aleluia. O melhor de Deus nasce da semente de Abraão. E agora no Novo Testamento é preciso nós passarmos pelo chamado novo nascimento do Espírito Santo. É preciso o Espírito Santo gerar em nós para que nós pudéssemos ser as primícias de tudo aquilo que Jesus constituiu para a nossa vida e por intermédio da nossa vida. Você quer ser primícia de Deus? Você tem que deixar Jesus entrar na sua vida e te gerar de novo. Aí você vai entrar no tempo, você vai entrar no lugar e Deus vai te fazer herdeiro da sua primogenitura. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quais são todas as bênçãos da casa do patriarca, da casa de Abraão, da casa de Isaac e posteriormente da casa de Jacó? Qual é as bênçãos? As bênçãos materiais, mas também as bênçãos da dimensão divina sobre a vida daquele que assumiria o lugar de primogenitura. Por que que aquele que está no mundo não recebe? Porque o pecado tirou ele da qualidade do lugar da primogenitura. Agora, para nós voltarmos para o lugar, para o ser humano voltar para o lugar que Deus estabeleceu para o primogênito, que Deus estabeleceu para a bênção da família, para a bênção de todos que estão debaixo da primogenitura, nós precisamos nos ligar ao primogênito. Nós precisamos de receber o primogênito para restaurar a nossa vida. Quem Ele é? Ele é Jesus, o primogênito do Pai, que pagou o preço uma só vez, rasgando o véu de cima a baixo. Ele entrou no Santo dos Santos, tirando toda a divisão, e nós temos acesso agora às bênçãos do Pai. Se as bênçãos da primogenitura estão em Jesus, eu tenho as bênçãos da primogenitura, porque eu recebi Jesus. Mas quem trabalha em minha vida para que eu venha gerar frutos como primogênito, para que eu venha gerar frutos de primícia, o Espírito Santo na nossa vida. Por isso que tem que haver a chamada regeneração, irmãos. Se é profundo que eu estou falando aqui nesta noite, se é teológico, se é profundo, se é tese. Irmãos, nós precisamos de entender que é por uma força, que é por um poder que não é humano. Mudar a nossa vida não é humano. Nós fazemos a nossa parte,
mas deixar de falar palavras torpes, deixar de pensar um pensamento impuro, deixar de praticar coisas impuras, falsas, deixar de fazer ações que nos levam a cometer o pecado e a prejudicar as pessoas, para nós retardarmos e tirarmos isso da nossa vida, eliminarmos.